Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Body Fitness Studio Podcast. Galera, eu tô impressionado por quem já passou do episódio 3, já pedimos música no Fantástico e tá incrível, cada vez melhor. E esse podcast não seria possível se não fosse os nossos patrocinadores, que são eles: Preparatório Cursos, 10 no vestibular e com Preparatório Cursos. Para de quebrar a cabeça em casa, estudando no barulhão. Vai para o Preparatório Cursos e tire uma nota número 10, né? 10 no Enem, 10 no PAV, Escola Tiradentes, enfim, seja aí um profissional qualificado com Preparatório Cursos. New Shape Distribuidora, a maior distribuidora de suplementos da América Latina. Sim, galera, New Shape Distribuidora é uma das nossas parceiras e é também uma das patrocinadoras principais também desse podcast. Evolve Suplementos é de Estrela, Rio Grande do Sul, também uma patrocinadora top com produtos de qualidade, e esses produtos vocês encontram aqui na Body Fitness Suplementos. Academia Vive Esporte, o lugar de todos, o lugar que você se sente bem. Sim, a Academia VIP Crew, lá você encontra profissionais também qualificados, são nossos parceiros. Jump Telecom, internet que você merece. Com Jump Telecom, galera, inclusive aí a câmera 1 que vocês estão assistindo é ligada na internet da Jump Telecom e nós só temos a agradecer. PPG Concurso, galera, seja o 01 da turma. Sim, PPG Concurso do meu amigo grande Christian de Gonçalves, é um dos professores da PPG Concurso, galera. Seja o 01 aí dos concursos de Polícia Penal, Polícia Civil, Brigada Militar, e é excepcionível, tá bom? E hoje o nosso podcast, mais um podcast especial, e hoje eu me puxei, viu? Eu tive que estudar bastante, porque ela disse pra mim, né? Não, como assim, neurocientista? Sim, hoje eu estou aqui, galera, com uma doutora. Ela não gosta que chame ela de doutora, que não me chama. Ah, como assim? Mas hoje eu estou com uma pessoa que a gente admira bastante. Conhecemos ela como cliente aqui da Body Fitness Suplementos. Com uma história dela que ela vai contar, que não é só neurocientista, mas sim, nós estamos aqui com uma neurocientista, doutora Pica das Arábias, Illuminati, a Josi. Muito obrigado aí por ter vindo, aceitado esse convite, da tua correria, da tua rotina que tu tem, né? Professora que também vai contar pra gente, mas só temos a agradecer por estar aqui. Muito obrigada. Não, o prazer é meu. O prazer é meu estar aqui com os amigos. Não podia recusar esse convite tão importante. E fico muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada. Josi, a galera que não conhece, né? Quem é a Josi? Conta um pouco Então, pra a nós. Josi. Então, a Josi é uma professora, né? Eu sou professora universitária, ah, sou mestre e doutora em Aí, ó, neurociências ela pela Universidade é muito Federal, humilde. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou professora de anatomia humana na Faculdade de Medicina, de Nutrição, de Farmácia da Universidade Federal de Pelotas. Mas o que não está no currículo, que eu considero mais importante do que tudo isso, é a Josiane mãe, né? Isso não está no Lattes. Eu sou mãe da Ruth, de 8 anos, e do Raul, de 10 anos. Sou casada com o Edson, moro aqui em São Lourenço há 10 anos. Já morei. Adolescente já. Não, já. A Ruth nasceu aqui, né? Já era. Foi o lugar que nós escolhemos para viver, de fato. Não pretendemos sair daqui. Já morei em vários lugares. Tem aquela música, já morei. Tipo de... Já morei em vários lugares. Já morei em Porto Alegre, morei em São José, na Costa Rica. Morei um Costa tempinho no Rica, México. Morei no eu tô Uruguai. falando, galera, vocês não estão. Esse podcast chegou num auge que assim, ó, eu tô, até me arrepiei agora aqui. Ela não gosta, tipo, mas agora olha só esse currículo que maravilhoso. Então, já morei em vários lugares e em vários países, mas o lugar que eu achei para viver e que eu escolhi para viver é São Lourenço. Pretendo ficar aqui, já sou lourenciana, enfim. Que bacana. Bairrista. É bairrista. E aonde veio assim essa coisa que cativou, né? A neurociência, essa qualificação que hoje tu segue pra tua vida, né? Então, é, eu sou filha de médico, né? Meu pai era médico. E a gente sempre teve meio que uma pressão familiar para fazer medicina lá em casa. Sempre teve. Meu pai tinha um pequeno hospital, bem pequenininho no interior, perto de Passo Fundo. Ele era o único médico da cidade. E eu cresci dentro de um hospital. Cresci dentro do hospital, fazia minhas refeições dentro do hospital, eu dormia dentro do hospital. Então, Viveu dentro do hospital. literalmente, né? E aí
quando chegou a época de ir para a faculdade, não tinha outra opção, né? Só que era mais uma coisa meio que já estava meio que intrínseca, assim, de que eu faria medicina, né? E quando fui para Costa Rica estudar, fiz um tempo lá, depois me transferi para o Uruguai, fiquei um tempo no Uruguai também, tentando chegar para casa, porque eu sempre morei sozinha. Sim. Moro sozinha desde os 11 anos. Dos 11 anos? Porque a cidade onde meu pai e minha mãe moravam era muito pequenininha. Ernestina se chama. 1.000 e poucos habitantes. E não tinha colégio São tudo particular. irmão. São irmão. Ah, esse aqui Tipo é o assim, primo irmão do. era filha do Dr. Orlando, sabe? Até hoje eu vou pra lá, filha do Dr. Orlando. Ei, aqui Hoje eu tem, sou mulher delegada, que é pior. hoje tem 1.500. Tipo isso. Vai, que legal. Aí eu estudava em Passo Fundo, que ficava a 40 quilômetros. Uhum. Porque lá tinha um Notre Dame, que é a mesma escola que tem aqui. Ah, sim. E aí, inicialmente, nós tínhamos um motorista que levava meu irmão e eu. E aí, depois, a gente foi morar lá. Eu tinha 11 para 12 e o meu irmão tinha 10 para 11. A gente tem um ano de diferença apenas. E não me pergunte como, na época não tinha conselho tutelar. Enfim, morávamos sozinhos num apartamento. Meu pai comprou um apartamento e aí, na sexta-feira, Eu tô impressionado. meu pai nos levava de volta para Ernestina e no domingo nos devolvia para Passo Fundo. E aí, meu irmão e eu almoçávamos num Zafari que tinha lá. De noite a gente comia sanduíche, eu tinha um caderninho onde eu tinha que anotar cada gasto, e meu pai fazia contabilidade no domingo de noite. E meu irmão e eu nos criamos assim. E aí, com 16, eu fui morar na Costa Rica sozinha. Porque eu terminei muito cedo Com isso. 16 anos? Porque eu terminei o segundo grau muito cedo. Pelas Né? barbas do Eu profeta. entrei com 5 e aí agora eu tenho 9º ano, né? Naquela época era 8ª série e 3 anos. Opa, Foi eu nada. tô acostumada Não, com o não foi microfone, nada, foi gente. nada. Tá tudo aqui não combinado, daqui a pouco a gente tá aqui em cima gritando. Cala, Vou usar uma calça aí com você. E aí fui morar na Costa Rica com 16. E aí, daí veio aquela crise do real, toda aquela função, porque quando eu fui era 1 por 1, né? E aí deu aquela desvalorização, tal, o pai falou, volta. E aí consegui Eu transferência. não vou perguntar a idade, tá, galera? Porque ela falar em crise de real, né? Eu não tava nem Ai, ciente daqui. gente, 45, bem, 45 vividos. E aí fui para o Uruguai, daí consegui vaga na Federal lá do Uruguai, Montevidéu, continuei medicina lá. E aí, nesse meio tempo, viajei por aí de mochileira, fiquei até noiva nesse caminho de um mexicano. Fui pro É mesmo? Que? Isso tinha dois na marca. Ah, Usou? É. Foi pro México lá. os olhos dele legal, A meu. história da outro podcast, porque ele era filho do ministro, era um negócio Ai, chique. E eu, do interior lá nossa Quando eu senhora. fui pro México, ele me levou a várias festas. Eu fui numa posse de presidente, do presidente Fox. Era um negócio assim. E quando ele veio me visitar no Brasil, eu levei ele na festa do Colônia do Motorista. Era assim, né? Mas enfim, Ai, que bacana. não deu certo, ainda bem, não deu certo. Porque aí eu fui para Pelotas estudar. E aí consegui transferência para Pelotas. E meu pai fez faculdade em Pelotas, na UFPEL, que é onde eu sou Tu vê só. professora agora. E aí, quando eu fui fazer a papelada da minha transferência para Pelotas, o meu pai ligou para um colega dele, que era o melhor amigo dele da época da faculdade, falou: minha filha está indo para aí, vou dar o telefone se ela precisar de alguma coisa. Ele falou: não, faço questão que ela fique aqui na minha casa. Pois é, era o pai do Vinícius. Capaz. E aí conheci meu marido em Eu digo casa. que essa Tipo, não vida, precisei nem. E aí, nesse dia, então, eles eram meus melhores amigos na faculdade. assim, E tem várias histórias legais, assim, de coincidências, né? Enfim, aí eu conheci ele, já começamos a namorar e agora já 21 anos de casados. que doideira. A neurociência por si só, ela é uma extensão da Porque tu medicina. me perguntou Não, não, mas sim, sim, olha eu não, também. mas a neurociência ela é uma extensão pelo que tu falou, eu nem sabia que era medicina, pensei que Não, na verdade, o que que acontece? A neurociência, porque daí daí eu me formei, é. e aí eu me formei, e o que que aconteceu? O meu irmão já era professor universitário e era Hum, pesquisador na área da engenharia civil, fazia mestrado lá na URGS. E aí, nesse então, eu já estava morando em Porto Alegre com o Vinícius, ele se preparando para concurso, né? Ah, e aí já tinha se formado em direito, estava se preparando para concurso.
e o meu irmão fazendo mestrado e já dando aula numa universidade particular. E aí eu comecei a gostar da função acadêmica, né? Uhum. Aí quando eu me formei em biomedicina e transferi, Ah, aí desisti da medicina no último ano e fui para biomedicina porque eu falei, quero ser cientista, né? Aí comecei o mestrado em neurociência lá na URGS. Só que o mestrado, o que que acontece? A maioria dos mestrados são multidisciplinares, né? Eu, quando entrei no mestrado, eu tinha colegas que eram fisioterapeutas, colegas médicos, veterinários, nutricionistas, fonoaudiólogos, né? Uma área a área da saúde. multidisciplinar. E hoje em dia é mais amplo ainda, porque tem inclusive profissionais da área de letras, de pedagogia, né? Porque existe uma área dentro da neurociência chamada de neurolinguística, né? Então é muito amplo, é muito amplo. Só que aí o que que acontece? No mestrado e depois no doutorado, que são pós-graduações estrito Sim, sensu, é muito diferente da lato, né? Porque na lato sensu, que é a pós-graduação, sim. né, que a gente está mais acostumado a ouvir, as pessoas vão abordar uma pós-graduação lato sensu em neurociência. É uma coisa mais ampla, mais genérica. Já na estrito sensu, no mestrado e doutorado, tu vai trabalhar numa área muito específica. E, por exemplo, tu é nutricionista, tu é educador físico, tu é biomédico, tu vai escolher uma linha de pesquisa e vai trabalhar especificamente naquilo. Então, ela é mais focada, Olha só. né? Por exemplo, eu, durante todos os 2 anos de mestrado e os 4 de doutorado, trabalhei especificamente com hipoxia-isquemia neonatal e enriquecimento ambiental, que é uma estratégia neuroprotetora, que envolve exercício físico, inclusive, né, como estratégia de proteção neural. E trabalhei só nisso. Esses 6 anos foi só nisso. Então, tu sai de lá um especialista numa Sim. coisa muito pequenininha. Eu tô impressionado, galera, eu tô impressionado, viu? Depois fala aí, né? Ah, podcast da Bodyfit, suplemento. Mas hoje eu tô com maneira cientista, eu tô assim, ó, ainda bem que eu me preparei, tá, galera? Quando eu vou, a gente vai trazer os convidados, a gente se prepara, porque assim, para não fazer bobagem, não falar bobagem aqui, já de início já deu um show. E esse podcast não seria possível se não fosse a Evolve Suplementos, produtos de qualidade, de Estrela Rio Grande do Sul, linha Clean Label. O que que seria a linha Clean Label? Não vai aditivo artificial. Um exemplo, tá? Aromatizante, é natural. Se você pega o chocolate, cacau em pó, você pega morango, morangos hidratados, pega baunilha, essência de baunilha. E o adoçante, estévia, galera. Sim, estévia. Evandro, vai espessante? Espessante algum. É a proteína do soro do leite, aromatizante, adoçante e tá feito sorvetinho. Vai pra Evolve e Evolve você encontra aqui na Bora Feito de Suplementos. E hoje a gente tá aqui com a Josi, eu vou falar de novo, tá? Doutora neurocientista. Eu tô apaixonado, galera. Tem tanta coisa para falar. Um dos assuntos que a gente tinha combinado também, a gente quer falar, às vezes pode dizer até que é um assunto delicado, porque a sociedade talvez hoje está acostumado, né? Dá para dizer que está acostumado, Sim, que é o autismo, né? Espectro autista que fala, né? transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro TEA. autista. E eu digo que é sensível porque antigamente não se ouvia falar, né? Como, através da tua Uhum, experiência que tu tem, né? Como que surgiu a palavra, né? A palavra autismo, né? Eu não sei uhum, como é que fala. Como é que tu uhum. pode me corrigir nisso, assim? Como que surgiu o termo? Como surgiu o termo. Então tá, é profunda a É pergunta. profundo. Na verdade, lá na década de 40, lá em 1940, tinha 2 caras lá, ai, não lembro o nome deles agora. Hans não sei quê, É? Asperger e o Sim. outro que eu não lembro o nome. E aí, eu não me preparei para falar de história, mas Não, enfim, mas é. é, mas enfim, eles observaram que alguns indivíduos apresentavam algumas características, alguns indivíduos que eles achavam que Uhum. estavam dentro, né, do diagnóstico de esquizofrenia, apresentavam algumas características onde eles eram muito introspectivos, né? Eles tinham um não sei, um alto comportamento, eles Sim. chamavam, algo assim. E aí resolveram chamar de autismo, por isso. Só que aí depois
mudou para transtorno do espectro autista, por quê? Porque é uma nomenclatura mais ampla, uma vez que Uhum. hoje a gente sabe que nenhum autista é igual ao outro, né? Todos eles são Tem sua diferentes. peculiaridade, Exato, exato. Ele envolve várias, né, características que, né, oscila muito de um indivíduo para o outro. é muito individual, né? Hum. Eu acho muito interessante porque tu tem uma experiência em casa, né? Tem como Sim, contar pra gente tem, sobre tem. também? Então, tanto o Raul quanto a Ruth são crianças autistas, né? Apesar da minha formação em neurociências, isso não me preparou, né, para ter 2 filhos autistas. Eu sabia muito do que eu trabalhava e sabia muito pouco sobre autismo. Uhum. O Raul, que é o nosso primogênito, né, ele tem 10 anos, ele nasceu em Porto Alegre, uma gestação, né, tranquila, muito desejada, enfim. E quando nós nos mudamos aqui para São Lourenço, logo nós começamos a perceber algumas características diferentes nele, né. Ele era muito tranquilo, muito calmo, mas a gente desconfiava que ele tinha algum problema de audição, porque quando nós chamávamos ele pelo nome, ele não atendia. Entretanto, quando tocava lá o desenho do Pocoyo, que era o favorito dele, a quilômetros de distância, ele saía correndo Saía para ouvir. correndo. Então, apenas não respondia quando chamado pelo nome. Hã, ele tinha um desconforto no contato visual também. A gente não conseguia manter contato visual com ele, e ele tinha um atraso de fala. Aí nós levamos ele inicialmente a uma fonoaudióloga, desconfiando de um problema de audição. E a fonoaudióloga logo nos deu a real, falou: "Olha, provavelmente o Raul tem autismo". E aí nos encaminhou para fazer alguns testes de audição para descartar, né. Nesse então, o Raul tinha 18 meses, não tinha 2 anos ainda, e nós descobrimos que ele já escrevia. Como ele não falava, ele começou a escrever coisas dentro de casa. Ele apontava para um pote de bolacha que tinha na cozinha, e a gente, porque daí tem aquela coisa, né, a criança não fala, mas tá no tempo dela, é o tempo dela, é o tempo dela. E diziam: "Ai, é porque tu dá tudo na mão dele". E claro, o Raul foi a primeira criança da família, Sim. né, então nós não convivíamos com outras crianças, não sabíamos, né, como fazer. Então, "Ai, é porque tu dá tudo na mão dele". Aí o Raul apontava para as bolachas e não falava bolacha. O Raul: "Fala bolacha, fala bolacha, fala bolacha". O guri não falava bolacha, corria para o quarto e escrevia bolacha. E a gente falou: "Poxa, o Raul sabe escrever", né, com 18 meses. E aí já, levamos ele na neuropediatra, a neuropediatra só de olhar para ele, assim, já nos largou o diagnóstico, assim, de cara. O Raul tá dentro do espectro autista. E aí isso foi, então, bem cedo. Além disso, o meu marido, ele é muito ligado nas coisas, né. Toda criança, quando sai da maternidade, ganha uma carteirinha de vacinação. É um livrinho lá. Uhum. Nas páginas finais dessa caderneta de vacinação, ali estão os marcos do desenvolvimento infantil. E aparece: com 2 semanas o bebê deve fazer tal coisa, com 1 mês deve fazer tal coisa, e tu vai marcando um xizinho, com que idade aquela criança fez Sim, aquelas coisas. E o Raul não, ele estava atrasado em tudo, né. entendi. E o meu marido, ele ia todo dia e fazia Foi os ele que testes. observou. O Vinícius, ele é muito bom nisso. Eu chamo de Vinícius, Não é à né, toa que é a Edson, profissão que tá também, né, ué. é. E aí, enfim, e aí o Raul recebeu o diagnóstico. Quando o Raul recebeu o diagnóstico, eu já estava grávida da Ruth. E aí eu lembro que na consulta, assim, numa das consultas, a neuro olhou para mim e falou: "Tu tá grávida?" Eu falei: "Sim, estou". E ela: então senta de novo, né". E aí vem toda aquela conversa sobre as chances do segundo filho também ser Ela autista. já falou isso aí pra ti já na Sim, para eu estar preparada. Ali em casa a gente não é muito de enrolação. Nós somos é muito preto práticos e aham. objetivos, né, não tem por que esconder, Sim, né. A mesma coisa foi com o diagnóstico. O Raul recebeu o diagnóstico, a gente abriu para o mundo, até porque na época o Raul estudava na Estrelinha ali, o pessoal todo foi muito parceiro na ajuda do diagnóstico, né, que envolve conversar com as professoras, sim. com, né. E, enfim, a médica nos esclareceu as chances do segundo filho também ser autista. A Ruth, nós já sabíamos, do sexo, né, que a Ruth era uma menina. Nos esclareceu também que as chances de ser
autista quando é uma menina, seriam menores, hoje já se sabe que não é mais Não assim. é isso. Mas aí que tá, isso foi 8 anos atrás e agora já se sabe muito mais coisas do que se sabia naquele então. É verdade. E e enfim, né, a Ruth era muito diferente do Raul quando nasceu. Nós estávamos preparados para isso, né, mas ela era muito diferente. Ela teve um atraso de fala, mas muito provavelmente porque ela andava muito com o Raul, que não falava, né, o Raul é um autista não verbal. E mas ela fala até pelos cotovelos, né, ela é muito diferente do Raul, ela é Tu vê só, muito né? comunicativa, ela é muito mas ela tem um déficit de comunicação social, né, ela não interage Hum, socialmente muito, ela é muito na dela, ela tem interesses restritos, ela gosta de conversar sobre geografia, capaz. sobre dinossauros, Eu ela sabe acompanho que a tudo. inteligência, assim, né? É, Pelo menos da Ruth, a gente gosta de isso. acompanhar ali. Ela é Eu muito acho. inteligente. E aí agora o diagnóstico da Ruth foi recente, né, nós sempre soubemos que ela era diferente, ela faz acompanhamento com neuropediatra desde muito pequenininha, mas o diagnóstico de autismo veio só no início do ano passado com um diagnóstico triplo, que se chama tripla excepcionalidade. A Ruth, ela tem TDAH, tem autismo e tem altas habilidades, que é o que antigamente se chamava de superdotação, né? Então ela tem as 3 coisas ali convivendo juntinhas na cabecinha dela. E então para tu ver a amplitude do espectro, né? São os 2 não podem ser mais diferentes do que eles são, e ambos estão dentro do Dentro do espectro. espectro. Uhum. Que doideira. Cada um com as suas Que bacana. limitações e, enfim, com as suas potencialidades também, né, porque a gente não pode falar só de limitações, Sim. né, tem que pensar nas Dentro da superdotação potencialidades. da Ruth, por exemplo, cite uma, assim, que tu te chama muita A atenção. Ruth começou a falar inglês antes de falar português. Capaz. Uhum. Ela não falava nada, né. E aí Que. a Ruth não fala, foi pra fono, toda a função, blá-blá-blá, e a Ruth falava muito pouco, muito pouco. E entendia tudo em inglês. E falava tudo em inglês e lia em inglês. E aí a primeira neuro da Ruth, falou: "Ai, gente, ela pensa em inglês e então ela, né, não tem muita explicação esse tipo de coisa, sabe, mas ela se comunica melhor em inglês". E aí eu nunca esqueço quando ela começou as aulas de inglês ali na My Place, eu fui matricular ela, e eu falei para ela antes de nós entrarmos: "Ruth, a partir de agora tu pode só falar em inglês, né, fica tranquila". E parece que eu tirei um peso das costas da menina, sabe, porque aí eu vi que o português trancado dela, porque ela fala um português bem, agora tá bem melhor, mas ela falava um português muito rebuscado e tu via que ela pensava em inglês e traduzia para o português. Tu vê Então só. saía tudo, assim, as conjugações verbais não saíam Eu muito acho adequadas. impressionante. E aí ela foi para lá, e aí eu lembro que o Marcos programou uma aula experimental para ela, conversou com ela um pouquinho e falou: "Tá, para tudo, vamos ter que mudar a abordagem". Ela não faz aula, assim, ela é individual, porque não tem nenhuma Sim. criança do nível dela, e ela vai lá para conversar com o Marcos. E eles ficam conversando em inglês, é muito engraçado, porque eles ficam lá conversando em inglês e eu fico lá, hum. E aí, por exemplo, agora é o meu marido que leva ela sempre, agora eles estão trabalhando a tabela periódica. Aí eles estudam outras coisas, mas em Em inglês. inglês. Aí eles estudam geografia, estudam, sei lá, ciências. Daí agora esses dias o Marcos falou pro Vinícius: "Tu sabia que ela já sabe toda a tabela periódica em inglês?" Meu E pai. aí ela é assim, sabe, essas são as coisinhas. Mas ela tem dificuldade em outra série de coisas. Isso é bem importante esclarecer, eu não tô me exibindo da minha filha, porque ela tem muita dificuldade para outras coisas também, sabe. Dificuldade para fazer uma amizade, Sim, sabe, para se concentrar. essa É. inclusão social é mais difícil daí. É, pra ela é muito difícil. Assim, ela tem uma turminha que é muito legal, eles puxam ela, assim, sabe, pra brincar e pra mas ela, assim, ela tem dificuldade pra se concentrar, né, ela precisa tomar Ritalina, né, pra ficar sentada na sala de aula. E, assim, ela em algumas coisas ela é muito parecida comigo, de fato, assim, dessa hiperatividade, essa coisa, né, mas não, dela se vê que atrapalha ela, assim, que a cabecinha dela tá sempre a mil. E é É difícil dela. incrível, né? Eu olhei toda a série do The Good Doctor, né? Que é o Uhum, Bom Doutor. uhum. E aí aparece, né, ele fazendo as contas de cabeça no meio da cirurgia e eu fico imaginando
pô, será que é isso daí, né, Hum. que acontece, né? Porque, assim, são muito inteligentes, né? Claro, Uhum. cada um com as suas limitações e também É, superdotações, a né? Ruth, ela tem umas coisas assim. Hoje eu estava assistindo um vídeo assim de uma série que eu vejo lá, que é uma série médica, e aí tinha uma indiana falando, ela falou: indiana? Eu, mas tu sabe, Ruth? Daí ela falou: sotaque, mamãe. Deu, ok. Daí, de repente, ela, e essa é canadense. Tipo, ela reconhece os sotaques dentro do inglês, entendeu? Quando a gente viaja, teve acho que foi o ano passado, a gente estava no aeroporto de Foz do Iguaçu e tinha uma família, um casal com a filha. E aí eles viram o cordãozinho do autismo e começaram a puxar assunto, porque eles têm um filho autista. E a Ruth dele papo com eles eram das Filipinas, e conversando naturalmente com a Ruth, assim, ficaram amigos, começaram a se seguir nas redes sociais. E a Ruth fez amizade com o pessoal das Filipinas. Por quê? Porque ela sabia se comunicar bem em inglês. E eles apavorados, assim, como é Impressionante. que ela fala inglês desse jeito? E eu, tipo assim, ok, ok. É impressionante, né? Né? Ela fala muito bem. Mas que bacana, olha que eu tô impressionado, galera. Porque às vezes a gente pensa, né, que não é limitações, né? E essa coisa de inclusão na sociedade, tu acha que tu como já passa por Uhum. isso, já passou por isso, tu acha que a sociedade ela tá preparada? As escolas estão preparadas? Claro, que hoje ela tá Na Estrela do na Mar. Estrela do Mar, né? Mas eu acho que não tem esse suporte ainda, né? Não tá preparado. Na verdade, o que que acontece? As escolas não estão preparadas, né? Elas vão se preparando de acordo né, Que vem, a demanda a demanda. veio. Ah, isso aqui pode mexer? Pode, isso aqui pode fazer tudo que você quiser. Eu pode celular, né? Pode. Tipo, microfone diferente. Gente, que moderno. Que legal esse microfone. Aqui, vocês verem a minha experiência no podcast. Ah, não. Sim, não, é que assim, ó, quando a Ruth e o Raul entraram ali na Estrela do Mar, o Raul, eles já sabiam que ele era autista, porque a gente Sim. nunca, né, assim, pro mundo, Raul, a gente, né, o filho é autista. Ah, o Raul foi matriculado normalmente, foi no pré e tal, e sempre, o Raul foi muito incluído e ele sempre teve auxiliar desde o início, porque o Raul precisa desse suporte, ele não pode ficar sozinho em sala de aula. O Raul, apesar de estar alfabetizado, enfim, né, a cognição dele não permite, né. Agora mesmo, nesse momento, a gente está passando a fase mais tensa, assim. O ano passado foi um ano muito difícil, aí esse ano, deu uma baita melhorada. Os 6 primeiros meses foram excelentes, assim. O Raul, ele tem uma auxiliar fantástica ali na Estrela do Mar, a Maristel, e que entende ele, que acredita nele, né. Uhum. E aí juntou com uma professora que também é fantástica, a Kelly, e as 2 se juntaram, e aí junto com as terapeutas, um time de peso, assim. E aí só que agora não depende só dos outros, né, depende também da fisiologia dele. E aí deu uma decaída braba, assim. O Raul não tá indo na escola já fazem 2 semanas. Capaz. Nós estamos com ele em casa, com, assim, acompanhamento das terapeutas intenso agora. Antes de eu sair, assim, todo dia a gente faz, tipo, um relatório. A gente tem um grupo da equipe do Raul, aí tem reuniões com a médica, né, toda semana. Enfim, é uma fase mais difícil, mas a escola sempre nos amparou muito. A Ruth, e é bom destacar, né, também, que nada disso seria possível sem a turma de colegas que o Raul tem desde o pré. O Raul tem os mesmos coleguinhas desde o pré. O Raul já teve fases boas e teve fases muito ruins de se agredir, de agredir os outros, Tu vê. né? E os colegas entendem, né? Falam, a gente sabe que o Raul não sabe o que tá fazendo, que ele, né? E os coleguinhas abraçam ele, ajudam ele, são carinhosos com ele, Isso é muito e importante. ele gosta dos colegas, então o Raul tem uma turma fantástica. A Ruth, ela não precisa de auxiliar, né? Ela não precisa, porque o Raul precisa de tudo adaptado na escola, ele não consegue acompanhar a escola, a Sim. turma exatamente, né? Apesar dele estar no 5º ano. A Ruth, ela está no 3º ano, não precisa de adaptação alguma, não precisa de auxiliar. O que ela precisa só é de umas baixadas de bola, de vez em quando, né? Calma, Ruth, vai É, devagar. ela termina muito rápido as coisas, aí ela Sim. quer fazer, aí ela desenha, aí ela faz, né? Mas essa hiperatividade dela acaba atrapalhando muito. Mas também, as professoras também conversam com a gente, conversam com as terapeutas, enfim, a gente consegue chegar num senso comum ali, e a escola. Mas, né, Evandro, eu sei
que nós estamos em posição de privilégio, né? Eu sei que na maioria das escolas não acontece o que acontece conosco. eh, eu sei que na maioria das famílias não conseguem dar tudo que a gente consegue, né, para os nossos Sim, filhos em questão de terapia, tanto farmacológica quanto não farmacológica. E tem escolas que negam matrícula, né, para porque não crianças tem autistas. estrutura. Tem vaga aí? Tem. Ah, meu filho é autista. Não tem mais, né? É Eh, verdade. as famílias precisam judicializar a matrícula dos filhos, né, para garantir um direito básico, Básico. que é o direito de educação, Educação. né? Independente do diagnóstico, independente do CID de qualquer indivíduo, educação, É né, é verdade. básico. E nenhuma criança deve estar fora da escola, né? E infelizmente acontece muito. E eu acho que a sociedade não está preparada agora, mas eu acho que vem uma geração muito boa por aí. Eu acho que essa geração que agora tá com aí que tá vindo até os 15 anos, gente, eu acho que, bah, vão salvar o mundo. Eu acredito mesmo, Tomara, assim. Deus ouça. Porque é cabeça aberta, assim, a maioria da se existe algum preconceito, alguma coisa, é porque vem de casa. É verdade. Porque as crianças, elas estão muito abertas. Agora tu vai numa escola, tem deficiente visual, tem deficiente auditivo, tem deficiente físico, tem autista, tem TDAH, tem de tudo, É né? verdade. E aí eles estão ali convivendo em harmonia, sabendo respeitar as diferenças uns dos outros, né? E entendendo que é, né, assim que se constrói o mundo, em cima das diferenças, Sim. e provavelmente vão ser indivíduos muito melhores graças, né, a essa miscelânea né, de diferenças, Sim, enfim. com certeza. E tem alguma coisa concreta, por exemplo, no sentido assim, né, dentro da neurociência ou na Uhum. medicina, né? Ah, o autismo pode ocorrer fator genético ou veio de algum alimento que a Na sociedade ou verdade, não tem nada concreto, hein? sabe que esse é o maior desafio, né, da neurociência, descobrir quais são as causas exatas, porque o que acontece? O autismo, ele não tem nenhum biomarcador, né? Não tem um exame que tu vai lá e faz um exame no teu filho para descobrir se ele é autista ou não. Sim, Não existe isso. Tu faz exames, pode ser que o médico te peça um eletro para descobrir se existe alguma comorbidade, né? Se existe outra coisa acompanhando o autismo, mas não existe um biomarcador. Então, o que que acontece? Fica muito mais difícil. Hoje já se sabe que as causas são multifatoriais. Existe um componente genético muito forte e, ao mesmo tempo, existem causas ambientais, né? Que pode ser talvez, né? Tem estudos que avaliam, sei lá, a ingestão de drogas, de tabagismo, enfim, das mães, hã, uso exacerbado, né, de agrotóxicos que a gente vê na alimentação, eh, os antibióticos, N que agora tem fatores, né? tanta, enfim, existem os fatores ambientais, né, pode ter acontecido alguma coisa durante a gestação, uma Pode hipóxia, ser alguma hereditário também, coisa, né? Tipo, mas também tem o componente genético, hum, né, o componente genético forte. Normalmente, pessoas autistas têm algum familiar, né, já com autismo na nossa família. A gente sabe agora, porque depois que tu recebe o diagnóstico, até então tu não sabe nada de autismo, né? Aí de repente tu recebe o diagnóstico, aí tu começa a estudar e começa a pensar, "Ai, fulaninho", e, é, né? E aí tu começa a repensar coisas, porque todo mundo conhece alguém autista. Todo mundo conhece, mesmo que não tenha diagnóstico. Todo mundo teve algum coleguinha que era diferente na é escola, verdade. que era esquisitão. Ah, tinha um que caminhava lá na minha rua, que fazia uns movimentos estranhos, saía caminhando e falando sozinho, É sabe? verdade. Todo mundo. Todo É mundo. verdade. E hoje não, hoje existe um nome para isso, né? Ah, mas o diagnóstico aumentou muito. Ah, por que que aumentou tanto o número de autistas? De fato, aumentou. Não cabe Isso é dúvida. estatístico já. Não, de fato aumentou. Mas também, paralelo a isso, aumentou o número de diagnósticos. Antes nós tínhamos Era geral. muitas pessoas sem diagnóstico. Ah, o louquinho, É verdade. né? Agora tem um nome, né? Tem um nome e tem tratamento, É verdade. né? E tem E direitos tem também, direitos, né? né? Então, é isso. Agora, é assustador realmente que nós não tenhamos políticas públicas para um quadro onde uma de cada 36 crianças é autista. Então, numa sala de aula com Uma de cada 36, 36. dados de 2024, de cada 36 crianças, uma é autista.
né? E independente do grau. Mas então é inaceitável, né? Nós ainda não estarmos preparados para atender plenamente essas crianças, que depois se tornarão adultos e também vão precisar de auxílio, porque também a gente só fala de autista criança. É, Nessa se fala pois de é, autista isso que eu ia criança. tocar, né? Isso. E aí, e os adultos, onde é que estão, né? É, um dia desses eu fui no... Ah, vou falar. Pode falar que Fui no Walter. ah, era para falar sobre autismo, né? E aí eu nem fui falar, eu só fui acompanhar uma amiga que é a Marlene, que é uma grande amiga minha, que é professora da FURG e é autista, é uma autista adulta. Marlene espetacular, Marlene. a Marlene acabou se tornando uma grande amiga. Eu conhecia ela da praia, das minhas corridas de manhã, e ela caminhando com o marido na praia com um monte de cachorro atrás. E eu cumprimentava todo dia, bababá, e um dia parei para conversar. E aí, conversando, né, descobri que ela era autista. E ela é muito parecida com a Ruth. Assim, eu vejo a Ruth, no futuro eu vejo ela, assim, então é muito legal e nos tornamos amigas. E aí a Marlene foi lá conversar e eu fui junto com ela. Porque isso é outra coisa que eu acho importante. Quando são crianças, ok. Só que assim, existe um lema entre os autistas que diz assim: nada sobre nós sem nós, né? Tem que dar voz para essas É pessoas, né? verdade. Sempre as mães falando, as professoras falando, as É, terapeutas falando, mas eles têm voz, né? Eu espero que daqui a 2 anos tu possa chamar a Ruth para falar de autismo e é não me verdade. chamar para falar. E aí eu lembro que me chamaram lá do Walter e eu falei justamente isso. Pô, chamem a Marlene para falar, né? E aí a Marlene foi, eu fui com ela. E aí no final, ahn, me apresentaram alguns alunos autistas lá do ensino médio, todos nível 1, que é o nível da Ruth. E eu perguntei, cadê os nível 2 e cadê os nível 3? Cadê os Como é autistas que igual ao meu funciona em filho? relação ao nível, assim, É por suporte, por ah, necessidade de suporte. Por exemplo, o autista nível 3 é aquele que precisa de muito suporte. uhum. Precisa de suporte por básico, para se alimentar, para ir ao banheiro, O para tomar 3? banho. O 3. Ah, O nível 2 é um grau intermediário de suporte. Consegue se alimentar, consegue tomar banho, consegue, mas não dá para soltar na rua sozinho, que ele não vai saber se virar, né? Não consegue ter esse grau de autonomia, sim, tá? O nível 1 tem autonomia, mas é um autista com aquelas dificuldades de interação social, né? sim. De A Ruth é nível 1, né? O Raul, ele tá ali entre o 2 e o 3, né? Hoje, como ele tá lá em casa agora, eu diria que o Raul é nível 3, Uhum, né? Ele precisa de muito suporte. entendi. Apesar de o Raul conseguir, né, executar atividades da vida diária, que a gente chama, que é o que a terapeuta ocupacional trabalha com ele. Ele escova os dentes sozinho, ele se alimenta sozinho, toma banho, vai ao banheiro, né? Consegue executar as atividades. Muitas coisas independentes daí nesse Sim, sentido. ele tem autonomia, mas, né, enfim. E então, e aí eu perguntei onde estão os nível 2 e nível 3 daqui, e não tem, né? Porque eles já não vão para a escola, né? Eles já ficam em casa, escondidos, né? Não estudam, né? Não... E esses autistas nível 2 e nível 3, eles vão crescendo, vão ficando velhos, os pais vão ficando velhos também, em algum momento, Não vão estar. não vão mais. E quem é que vai cuidar, né? Porque essa é uma grande preocupação das famílias dos autistas. Quem vai cuidar do meu filho quando eu não estiver mais aqui, né? É, eu incontáveis noites, né, acordo de madrugada e fico pensando nisso. Meu marido, a gente conversa sobre isso, né? Em deixar um suporte para eles, Sim. né? Mas quem vai cuidar, né? Porque não é, porque assim, ai, todo mundo é, ai, como eu admiro vocês, como não sei quanto, vocês fazem de tudo com eles, vocês Mas viajam. é Sim, difícil. realmente, eu sou a mãe que todo mundo admira, mas que ninguém quer ser, É né? verdade. Essa é a verdade. Eu sou a mãe que todo mundo admira, mas ninguém quer estar no meu Pior que é lugar, bem isso aí. né? E eu sei disso, eu sei disso. E, enfim, às vezes eu prefiro nem pensar nisso, né? Mesmo sabendo que a gente vai conseguir deixar né, talvez mas é E uma coisa a se pode, e pensar. pode, por exemplo, o que está no nível 13 ir para o nível 1, tipo assim, ele conseguir evoluir de uma forma com que ele consiga Olha, sobreviver na sociedade. do 3 para o 1 eu acho difícil, do 3 para o 2 Ah, eu já vi casos, assim.
sabe? Entendi. E o Raul mesmo, assim, no ano passado, o Raul estava bem no 3 ali. É que é uma coisa que meio que, sabe, é meio subjetiva. Entendi. Esse ano, do início do ano até um mês, até 2 meses atrás, o Raul estava praticamente no 2, sabe? E aí depois desandou de novo. E assim a gente vai. Agora, do nível 1, eu acho difícil, sabe? Ir por 3, assim. Porque, por exemplo, um autista nível 3 é não verbal, né? Ele não fala, não se comunica, né? Já o nível 1 fala. Então, tem todas essas. Existe um outro critério de diagnóstico, né, quanto aos tipos de autismo, que é o que é usado no novo código agora do CID-11, que é F84 e tem várias categorias. E ele categoriza em, assim, eu não lembro exatamente, mas é com deficiência intelectual, verbal, com fala funcional, sem deficiência intelectual, com fala funcional, sem deficiência, e assim vai fazendo, sabe? Mas é muito mais difícil. Então, Entendi. se usa o nível 1, 2 e 3 mais corriqueiramente, assim. Que bacana, galera. Estamos tendo aí um show de conhecimento Ah, com a doutora Jumântica, Pterodátila. É, eu tô impressionado mesmo, com o show de conhecimento. Ela que foi muito é porque humilde. eu compro gel aqui. É, ela foi muito humilde em dizer, né? Ai, Evandro, mas como assim? Hoje está realmente dando um show de conhecimento, porque isso aqui é utilidade pública. Hoje o objetivo do podcast é realmente utilidade pública. Porque é que nem ela falou, né? Todo mundo acha muito lindo, né? Mas muitos não querem estar na pele. Mas também ela já está deixando, porque a gente pode ver, deixa uma mensagem, né? De que dá pra viver, só que tu tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar Sim, suporte. E sim. existe esse suporte, isso é muito bacana. E eu tô muito feliz mesmo aí dessa conversa. E a gente falando aí em relação a diagnóstico, né? Uhum. E agora tu tocou no assunto da moça que já era, tipo, tinha mais idade Sim. que um diagnóstico precoce de uma criança, por exemplo. Como é que tu pode dizer pra galera aí que já é mais velha, ou quando vê fica, como que ela vai como é que eu posso dizer, auto se avaliar uma exposição? Mas eu acho que, sabe que se vê muito agora de adultos descobrindo que são autistas, né? E, e é libertador isso, né? Tu começar a te entender, né? Por Uhum. que que tu é diferente? Por que que tu nunca se encaixou nesses critérios, né? Que a sociedade exige das Sim, pessoas. E a Marlene foi um desses exemplos, né? A Marlene, ela descobriu que era autista já adulta, adulta. né? E ela conta que ela conseguiu esclarecer várias questões que ela tinha, assim, né, mal resolvidas na vida dela. E isso é muito bom, assim. Eu tenho um exemplo em casa que hoje eu olho, assim, para algumas coisas do meu pai. Meu pai era muito inteligente, assim. Ele era tinha algumas coisas parecidas com a Ruth, assim, né? E ele gostava muito de criança e eu percebia que ele se relacionava melhor com crianças do que com Com adultos, adultos. né? Tem até uma escola com o nome dele, uma escola infantil Capaz. deram um nome para a escola, o nome dele, homenagearam ele. E eu acho que foi a homenagem mais linda, porque realmente era o lugar onde ele se Se sentia sentia bem, era bem. entre as crianças, né? E eu via características nele diferentes, né? E agora eu percebo que talvez o meu pai estivesse no espectro, sabe? Tu vê só. E, enfim. E em relação à criança, né? Para uma mãe aí que tá em casa também, né? Isso é muito importante falar. Que dica que tu dá para que ela possa talvez pensar ou sair dessa linha tênue, né? Uhum. Em cima do muro, digo, eu tenho dúvida, mas eu tô com medo, Aham. ou eu não tenho dúvida. Como é que tu pode dar essa dica pra galera aí? Sim. Né? Hoje em dia os pediatras já existem escalas de avaliação na própria pediatria, né? Para avaliar os níveis, né, de desenvolvimento da criança, o grau de desenvolvimento e os marcos que a gente chama. Se a criança não está dentro daqueles marcos, procurar ajuda, né? E a mãe sabe. A mãe percebe se a criança tem alguma coisa diferente. E melhor do que ficar com a dúvida é procurar ajuda logo. Uhum. Por quê? O que que acontece? Quanto mais precoce for a intervenção, né, melhor vai ser a qualidade de vida daquele indivíduo. Existe
uma coisa em neurociência chamada de neuroplasticidade, né? E existe uma janela de neuroplasticidade que é até ali os 7, 8 anos de idade. Tudo que tu puder intervir até essa idade, tu vai ter um resultado muito melhor do que depois, né? E então tem tempo e tem que correr atrás do relógio, né? Sim, Eu lembro que quando o Raul recebeu o diagnóstico, ela nos falou: tem que começar a intervenção já, porque é correr atrás do prejuízo, é correr atrás do prejuízo, sabe? E, e procurar ajuda, procurar um pediatra que vai te encaminhar para o neuropediatra, fazer avaliações. Eu sei que não é fácil, porque não tem esses profissionais na rede pública mesmo, é é muito verdade. difícil de conseguir, né? Mas agora cada vez estão surgindo mais centros de autismo, mais, né, são políticas públicas voltadas para isso Sim, e, e procurar ajuda e procurar ajuda inclusive para os pais, né, para poder encarar isso, poder porque não encarar, né? Pra é, se preparar, né? eu lembro que quando a gente recebeu o diagnóstico era assim, como se eu tivesse entrado no consultório com um filho e saído com outro. Né? Tu sai com um peso, né, nas costas. Tu não sabe o que fazer, né? E eu digo não saber o que fazer, não saber o que fazer mesmo. Tu não saber qual vai ser o primeiro passo, não saber para quem recorrer e é lutar contra o desconhecido. E isso que nós somos uma família bem estruturada, com suporte, né? Hã, digo, meu marido e eu, Sim, né, e tem famílias que são totalmente é desestruturadas, verdade. tem famílias onde os maridos abandonam as mulheres quando recebem um diagnóstico, não suporta aquele peso, né. A quantidade de mães solo criando Eu vou dizer crianças fraco, autistas é né? gigante, é gigante, Hum, né. Então, precisa cuidar de quem cuida também, é né. verdade, é verdade. Mas o que eu recomendo é desconfia de qualquer coisa, tem um atraso de desenvolvimento, a criança faz movimentos repetitivos, tem interesses restritos, não olha nos olhos, não interage E aquela de andar socialmente. em cima, Na pontinha é, dos pés também é outro sinal, caminhar na pontinha dos pés. Enfim, existem vários várias. sinais, né? Mas isso é outra coisa importante, tu não precisa ter todos os sinais, né? Se tu tiver ali a tríade que se chama déficit de comunicação social, eh, não manter contato visual, e atrás de fala, E deve-se se comparar também, essa é uma pergunta bem legal, né? sim. Às vezes a gente sempre Ai, encontra não assim, pode comparar. não compara É, fulano, porque deve se comparar. sim, deve se comparar. Sabe que era uma coisa que eu fazia, porque o Raulzinho o Raul nasceu em novembro e a Cecília, filha do José Escorpiano. o meu marido também. Viva nós! É, não vou nem comentar. Não vamos entrar nos signos do Enfim, zodíaco. não. Neurocientista e mega signo astrônomo Ligue já! das barras. Enfim, o Raul, ele nasceu em novembro e a Cecília, minha sobrinha, que foi a primeira criança da família, Sim, nasceu uns dias antes. Ele e ela nasceram praticamente juntinhos. E aí, outros 2 primos tiveram filho também. E eu percebia que era diferente, sabe, assim, logo no início dava pra ver que era diferente. E e aí tu compara, óbvio que tu compara. É mentira que tu não compara teu filho com os outros. Compara, e tem que pode ser comparar. não querer, mas É, e aí eu via que era diferente, sabe. E tu larga no parquinho e tu vê que a criança é diferente. E tu sabe que agora meu marido e eu, a gente tem um olho clínico, assim, fantástico, assim, eu consigo dizer se a criança é de autista só de olhar. A gente vai no supermercado, tem uma criança lá, assim, o Vini só me olha, assim. Tipo, outro dia, não sei onde é que a gente foi, o Vini olhou pra mim e falou, fez assim, eu, aham. Sabe, assim, porque tu já começa a identificar, sabe? E aí atribuem o comportamento da criança a outra série de coisas e não é uma crítica. não, não, com Porque a certeza gente não. não sabe o que aquela família tá passando, tipo assim, bah, não posso receber um diagnóstico de autismo Sim, agora, sabe? Já tá senão vai me ruim demais. desestruturar toda. Sabe? Porque é difícil mesmo, é difícil, né? Só que tem coisas que a gente É, tem que encarar, tem que encarar, não com adianta, certeza. né? E Que aí? doideira, galera. Eu tô assim, ó, impressionado hoje com esse podcast. Ainda bem que eu me preparei, porque é show de conhecimento e se a gente puder. E se a gente pudesse. Não, não.
E se a gente pudesse, eu ficava aí 3 horas falando com esta mulher, né, que tá dando show de conhecimento, passando experiência de vida, né? Porque isso é muito Eu bacana, só né? tô contando os meus perrengues, na Mas isso é verdade. interessante, né? Eu acho que a gente aprende escutando também os outros, e muitas vezes a gente pega não gosta de olhar, às vezes é até bom olhar um pouquinho pra grama do vizinho, ver o que passa, né? Porque É. não é bem assim que a banda toca. E eu tô muito feliz de tu compartilhar isso conosco, né? E esse podcast não seria possível se não fosse a Preparatório Cursos. 10 no vestibular é com Preparatório Cursos. Só tenho a agradecer aí o pessoal da Preparatório Cursos, que é daqui de São Lourenço do Sul. Que horas são, hein? Deixa eu ver. 20 e 28. 20 e 28, tá quase já. Mas hoje agora eu quero entrar num assunto que ela é doutora, neurocientista, pterodáctea, mas ela é, o pessoal, os maratonistas estão ansiosos para saber como que essa mulher também é maratonista. Como surgiu essa ideia assim, eu vou ser maratonista, ou melhor, vou começar a correr. Como que surgiu isso daí? Conta pra nós. Quando eu morava em Porto Alegre, eu morava entre a Redenção e o gasômetro, todo mundo correndo, e De eu não manhã corria cedo. nada, sedentária, fazia doutorado ali na URGS, passava caminhando pela Redenção, todo mundo correndo, lá no meu doutorado, todo mundo correndo, e eu nada. E eu sempre tive vontade, mas sempre fui meio ruim para tudo, sabe? Aí, quando nós nos mudamos para São Lourenço, meu marido corria. Fazia 2 quilômetros ao redor da praça, era o corredor, meu exemplo. Aí, quando nos mudamos para São Lourenço, o Xará criou assessoria É, e mandou uma mensagem pro Vinícius, convidando ele. O Vinícius falou, não, já corro, não preciso, né? é sempre assim. E mandou para mim. Aí eu falei, eu quero. Fui lá, 1º de janeiro de 2017. Foi o primeiro treino. Ali na praça, tava eu, o William, o Jorge, vários, assim, ali. Começou o grupo do Xará. E o Xará me botou para correr 100 metros ali na praça, assim, de um cone até o outro. Quase não conseguia fazer nem 100 metros. O Xará me ensinou a correr. Aí veio a primeira prova de 5 quilômetros. Teve uma provinha ali noturna, depois teve a dos 5 quilômetros ali do. Só que eu era até que era boazinha, assim, sabe? Eu levava jeito pra coisa. Aí foi a prova do Simusul. Levava não, tá, galera? Ela leva. Agora ela vai contar a história. Aí teve a Ela é prova muito do modesta. Simusul. Aí peguei pódio geral, né? Subi no pódio. E aí eu gosto de saber das coisas, eu gosto de estar inteirada das coisas. Aí eu já estava estudando ali sobre as maratonas, né? Já estava, né? Porque até então eu nem sabia que maratona era 42. Eu era assim, eu chamava tudo de maratona. Para mim, São Silvestre era Eu já tava maratona, até incluindo isso aí, eu né? me incluindo agora Não, não. nessa. São Silvestre, para mim, para quem não sabe, São Silvestre são só 15 quilômetros, que é o que eu faço todo dia, porque hoje eu fiz 16, né? Mas Antes de vir pro enfim, podcast, ela é. chegou aqui, ai meu Deus, Não. tava. E aí não sabia o que era pace, não sabia nada. E tá, aí a gente começa a se inteirar. O Xará nos ensinou Sim. também, né? E tal. E aí eu lembro que eu subi no pódio e eu gritei, rumo a Boston! 5 quilômetros, olha, todo mundo rindo de mim, né? Boston é a maior das maratonas, a mais famosa, e a única maratona do mundo que não basta, tu não consegue te inscrever, tu tem que qualificar para ir. Tu é escolhido para ir, entende? Capaz. E aí eu falei isso e todo mundo, né? E já comecei a ler o livro de Boston. É uma boa. Para de falar Entendeu? bobagem, tá recém. 105 quilômetros, né? É, Pra quê? Né? se encarnou. Foi nos 5, foi nos 10. Final de 2017, aconteceu uma coisa muito. Daí nesse então o Vini já entrou na corrida também, porque daí ele viu que eu já tava ficando melhor que Assessoria ele. também, não? Entrou na assessoria do Xará, porque ele falou: pá, essa mulher vai começar a correr mais que eu. E é Vamos uma lá, coisa né? bem, agora eu já que disse que eu não falo nada, né? A Thaís fazendo assessoria com o Berdan e eu militar, né? A gente vai estar tempo correndo e Te dando um laço agora já. Aí ela disse assim, ai amor, eu comecei a correr, né? Faz pouco agora eu comecei a Eu correr. vi. Ai amor, descansa. Mas que descansar, amor? E que tênis? Eu não vou descansar e não tem tênis, amanhã eu vou correr de novo. Menina do céu. O Evandro foi correr 118 quilos, 120 quilos. Foi correr no segundo dia. Eu tive músculos do glúteo, a parte do glúteo ali que eu nem sabia que existia, posterior. Meu Deus do céu, para me levantar da cama, eu digo, mas o que está acontecendo Por isso que é comigo? importante a assessoria. É por isso que é muito importante a assessoria. Então, se você acha que você sabe, esse negócio de pace, assim, aquilo ali é tudo, na verdade, né? Eu falo esse negócio de pace pro ser grosso, né? Muito grosso e vou falar ignorante, agora a palavra ignorante, me chamando de ignorante, eu por muito tempo, mas que assessoria, que não sei o quê, deixa que eu vou correr, porque eu já corri. Muito importante. Meu Deus do céu, né? Mas agora eu prossigo que eu já falei tudo que eu tinha Não, falado. e aí tá. E aí eu conheci o seu Arinei. E aí o seu Arinei é um cara assim, ó, fantástico.
Seu Irineu, eu falo um cara, mas é um senhor, né? O seu Irineu é um pai pra mim, né? A senhora nem é que usa, às vezes, A a bandana pra correr, bandaninha. ele tem um estilo, né? O seu Irineu correu comigo meus primeiros 8 e 10 quilômetros, eu, ele e a Cibele corríamos. E o seu Irineu falou, vamos fazer a nossa primeira meia maratona. Botamos data, 6 meses depois, meia maratona de Montevidéu, nossa primeira meia maratona. Montevidéu. Porque agora todo mundo já quer fazer meia maratona para amanhã, né? Não, a gente fez tudo direitinho, como tinha que fazer. Aí falamos, a gente vai fazer a maratona. Treinamos, fazíamos os longos no Boqueirão, né? No Porque sobe e Boqueirão, pelo amor desce, de Deus. porque existem grandes marcos da corrida em São Lourenço. Primeira vez que tu vai até aquele pórtico lá de Bem-vindo a São Lourenço, claro, uma maravilha, Jesus. né? Tu tira foto, faz selfie com aquele pórtico Olha assim, eu. né? Aí depois é quando tu vai até o Boqueirão correndo. Mas tem que ir e voltar, não vale voltar, porque voltar só tem descida. Aí tu tá trapaceando, Como entendeu? é que é? Tem que ir e voltar pro Boqueirão. Se tu só voltar, porque tem gente que vai Como de assim? carro e aí te deixam de carro no Boqueirão e tu volta correndo do Boqueirão, mas aí tu tá trapaceando, porque tem mais descida do que subida. É verdade. Te liga? É Tem que verdade. ir e voltar. Pode Pelo amor de cuidar. Deus. Enfim, e aí seu Arinei e eu nos preparamos para a primeira maratona e fizemos a primeira maratona em 2000. Meu marido foi junto conosco também. Em 2019 fizemos a primeira maratona em Montevidéu. E aí eu descobri que o meu negócio eram as longas distâncias. E aí eu coloquei o sonho de Boston dentro de mim, né? E comecei a perseguir o índice. E fui indo. Ano passado eu consegui o índice em Punta del Este, na maratona de Punta del Este, peguei um pódio geral lá e consegui o sonhado índice. Conheci no meio do trajeto um paraguaio, o Elias, vou mandar o podcast para ele assistir, tá indo para a maratona de Amsterdã amanhã. Conheci o Elias no quilômetro 5 e ele me falou bem assim: eu preciso conseguir o índice para Boston aqui em Punta. Ele é de Assunción. E eu falei para ele: vou contigo. E aí fomos juntos até o final. Rapaz, Só que aí ele me arrepiei precisava aqui de agora. menos tempo que eu e não consegui o índice. E agora ele está indo, esse fim de semana tem a maratona de Amsterdã, ele vai tentar o índice lá em Amsterdã. Porque o que que acontece? Para conseguir o índice para Boston, tu tem que ter um tempo específico, entendeu? Então, assim, os melhores amadores do mundo correm em Boston. E aí tem as majors, né? Berlim, Tóquio, Londres, Chicago, Nova York e Boston. E aí essas majors são as 5 maiores do mundo. Só que todas elas tu pode te inscrever. Hum, Só que Boston não. que Boston tu tem doideira. que. E aí tem 2 dias do ano que tu te inscreve, tu paga e espera eles te chamarem. Aí quando tu recebe o e-mail, é uma loucura, né? Ó, isso aí já E é, já pra aí vocês entenderem, né? consegui o índice. Que esse mês chegou. E aí chegou. Só que daí eu consegui o índice de novo na New Balance em Porto Alegre, em abril. E aí, foi muito legal, assim, porque tem gente que assim, sabe? Mas pra mim, assim, eu não gosto de competir contra os outros, sabe, Evandro? É sempre contra mim. É sempre contra mim. É eu E a tentando gente melhorar. vê, né, que eu vou falar endurance, né? Não sei se é o termo correto, o maratonista, mas a gente vê que o chegar, né? A gente vê gente chorando, É, porque tu ninguém chora desafio. porque ganhou do coleguinha, né? Geralmente Porque chora tu porque conseguiu. tu conseguiu. Isso É, é muito legal. exatamente, exatamente. Eu tenho um desafio comigo mesma que é todo ano aumentar. Eu gosto de volume, eu gosto de correr bastante. Eu corro 110 por semana, né? E aí o que acontece? Tu viu, né? Todo ano eu tento aumentar a distância do ano anterior, Sim. né? E todo 1º de janeiro eu posso correr tantos quilômetros. Aí o ano passado eu fiz 4.000 quilômetros. Aí esse ano eu quero fazer 4.500. Tipo, eu gosto de aumentar volume, entendeu? Eu brinco que eu não quero chegar rápido, eu quero chegar longe. Tem que ser estudada, na verdade, aí, né? Não, assim, ó, Que depois que loucura. tu começa, tu conhece um monte de gente que é igual, assim, de louco. Não, Aí mas é tu vai verdade, mas é porque, por exemplo, meu marido é assim também. O Vini, ele não se preocupa tanto com velocidade, ele se preocupa. com A distância, gente né? fez agora esse fim de semana, eu fiz 37 no sábado, ele fez 37 no domingo, porque tem essa questão, a gente precisa revezar as crianças.
né. Uhum. E também tem a questão de que eu acho que eu não correria tanto se não fosse ele, porque tu ter em casa essa parceria pré-corrida, Sim, isso ajuda muito, porque senão: "Ah, não vou correr, vamos no restaurante, vamos é fazer isso, vamos verdade. fazer aquilo", não, né. E isso me ajuda muito, assim. Mas enfim, ano que vem vai ter Lourenciano em Boston. Olha aí. Que não tem um É, lugar na mala pra nos levar junto, Body não, não pode Fitness. existir não. Mas vai levar produtos da Body Ah, Fitness, vou. tudo que tiver da Body Fitness. Mas que bacana. E qual foi a maior pra ti, assim, né, uma das maiores experiências dentro da maratona? Tu falou que, pelo que eu vi, né, tu vai em muitos campeonatos. Falar o termo campeonato, sou bem bagual mesmo. Corrida? Corrida. Muitas corridas, né? Mas assim, qual que Não são realmente. muitas, Evandro. É, Assim, logo que eu comecei, eu ia todo fim de semana, essas corridinhas de 5, 10. Já fui até para Rio Grande correr, Vini, eu esses dias falando: "Ah, tem corrida em Morro Redondo". Vamos! A gente ia todo fim de semana. Daí agora, a gente gosta de correr longa, então mas é não tem muita, selecionada. mas a gente seleciona. Por quê? Porque nós somos uma família atípica. Sim, Então, eu não tenho rede de apoio, né? é verdade. A nossa rede de apoio é um ao outro. E então, não tenho assim, eu preciso deixar com uma babá, e aí não é, né? E aí a gente seleciona. Aí esse ano, TTT a gente vai todos os anos porque a gente ama, que é a travessia Torres Tramandaí. A gente reveza os 84 quilômetros. Como é que funciona, assim, essa Larga em Torres e chega em Tramandaí, 84 quilômetros pela beira da praia. pelo E amor aí de Deus. a gente já Eu fez nem ia saber que eu estava na praia, eu ia a gente estar já fez de quarteto com o seu Arinei e com a Cibele, 2 vezes, já fizemos de quarteto com a Paula e com o do Henrique, Apolo com o Henrique. Foi é, o próximo agora, né, foi o foi o último, último, né. isso. E fizemos de dupla Vinícius e eu, agora a gente vai de dupla de novo, porque o ano que vem eu Tá, quero mas ir aí de solo. dupla é 80, tu falou? É, 42 pra cada um, vai É, fazendo vai fazendo a calculadora. eu digo 80, eu digo 80, meu pai Vai que amado, mas foi. estão bem louco É, mesmo, que pela da beira da hora. praia, chega torrado, assim, né. Mas é muito legal e a gente adora, esse ano a gente vai de novo. Aí em janeiro a gente fez essa, depois a gente fez só a da New Balance, que eu consegui o índice de novo, que o Vini foi tri bem também. E depois. Essa última que teve em Porto Alegre não chegaram a correr? Não, porque a gente já fez lá todas as Ah, distâncias, aí a gente não repete, entendi. porque essa é outra. A gente vai pela experiência da prova, sabe? De fazer coisa diferente. E essa a gente já fez meia, já fez maratona É dessa verdade. aí, não teria porquê. E a gente fez a do Chavante agora porque o Vini é Chavante, né? Aí de última Ah, o hora, Vini Chavante. aí o que que acontece? Largava e chegava dentro do estádio. E E aí, ele ficou. é uma experiência, né, É. para um torcedor. Aí fui lá e peguei primeiro geral. E aí, enfim, mas tá, não é uma prova que a gente costuma ir. Agora a gente vai fazer a nossa primeira ultramaratona, dia 9 de dezembro, Outra Summer. maratona seria? Mais de maratona, mais do que maratona. 42 é a maratona. Tudo que é mais do que 42 é ultra. Nós vamos fazer 48 na Summer, em Capão da Canoa. Daí solo, cada um vai fazer 48. Pelas barbas, galera, vice. Eu tô falando que essa mulher tem que ser estudada, né? Porque não é ela não tem que estudar só também as pessoas, ela tem que ser estudada, porque Mas eu nem estudo mais as pessoas, agora eu só dou aula. tu deu aula, mas já tá. E dentro dessas experiências que eu teve dentro da corrida, assim, uma marcante que tu possa falar assim, pô, Evandro, essa daqui aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ai, olha, vou te dizer assim, tem como a gente escolhe, todas elas são importantes, assim, né. Mas a minha primeira meia maratona, ela foi muito especial, por quê? Porque fechou um ciclo de treino com o seu Arinei diário, né. O seu Arinei é o meu melhor amigo aqui em São Lourenço, e a gente se conheceu correndo, e nós atravessamos juntos a linha de chegada de mãos dadas, sabe. E aí aquilo lá foi, tipo assim, para fechar com chave de ouro um ciclo de treino, de amizade, Uma de conexão né. ali, né? Isso, é assim, ó, o seu Arinei eu converso com ele todos os dias, sabe, Ele ele é tem bastante história também, né? o Sarinei tem. Ele é um atleta nato, Uma né, vez porque ele ele ficou era do 15. ciclismo, É. ele já foi até punta Uma pedalando. vez eu tive a capacidade, olha, uma vez tive a capacidade de dizer pra ele, né, que paguei uma promessa Aham, uma vez, né, tava com aham, cento e tantos, uhum, 140 quilos, paguei uma promessa de Jaguarão a São Lourenço, uhum. e ele, ah, tá, Jaguarão a São Lourenço, ele falou um negócio de Curitiba, que foi, É, já. Não, e ele assim, ó, aí tu sai pra correr de manhã com ele: "Tá, Sarinei, vamos lá". Aí a gente vai conversando, papeando, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu tive uma placa, Cristal a 16 quilômetros. "Vamos? Vamos, vamos". Era 25. "Não, até Cristal, só pra tirar foto". Limite São Lourenço, Cristal.
Ai, vamos até Turuçu? Vamos até Turuçu. Ele que inventou o desafio São Lourenço Pelotas, né? A gente foi até Pelotas correndo, Capaz. Seu Arinei, Boca e eu. Então, assim, o seu Arinei que me ensinou a gostar dos desafios. Ele sempre fala, fazer a mesma coisa não tem graça. Ir lá para ganhar, qual é a graça? Tu tem que fazer coisas diferentes. Depois tu não vai lembrar do troféu, tu vai lembrar das coisas diferentes que tu fez, né? Então, essa foi uma marcante. A minha primeira maratona também foi, mas olha, nem vou dizer que foi a mais, assim. A de Punta, o ano passado, foi muito. Porque eu nunca sonhei em pegar um pódio numa maratona internacional, ganhar dinheiro correndo, sabe? De chegar Sim. lá no pódio, todo mundo, ai, sabe? Aquilo foi muito legal, porque mostrou que todo o meu esforço estava sendo recompensado, sabe? Que bacana. E também, e por incrível que pareça, todas as que eu faço de dupla com meu marido são muito legais, assim, porque a parceria, né? E vira A uma gente é conexão muito. mais ainda, né? Essa É, conexão aí é. assim, quando eu faço de dupla com ele, assim, bah, eu fico muito, muito feliz, assim. Agora, na do Chavante, ele me puxou a corrida inteira, nós atravessamos juntos a linha de chegada também. Foi lindo, assim. E porque só nós sabemos o esforço que a É, gente precisa fazer para treinar todos os dias, né? sim. Eu treino às 3h30 da manhã. Amanhã é um dia. 13h30 da manhã? Sim, Evandro, porque. Sim, Evandro, parece aquele Ah, programa mas. Sim, Evandro. Sim, doutor Drauzio. É muito. Isso, Porque o olha. que que acontece, Evandro? Tchê, Estou me sentindo um lixo de ser humano. Como assim? Às 13h30 da manhã, porque o mas que que como? acontece? Eu trabalho, né? Eu não sou. treze Não e meia da doca. manhã. Aí a minha van, eu vou de van para Pelotas, né, trabalhar. A van me pega na frente de casa 15 para 6, né? Então, 5 horas eu tenho que estar dentro de casa tomando Mas tá banho quase na hora de tu e deitar, então, daqui um pouquinho. sim, Tu é vai um deitar cedo? privilégio eu estar aqui, inclusive. É, É, porque. não, lá em casa a gente dorme às 9. E aí o que que acontece? Às 5 da manhã, quando eu entro para tomar banho e me arrumar, eu já tenho que ter corrido, eu deixo o lanche das crianças pronto, eu tenho que deixar a mochila arrumada, eu tenho que deixar, porque o meu marido se vira sozinho com as Que crianças durante o doideira. dia, né? Aí eu tenho que deixar para ele tudo prontinho, para facilitar a vida dele, porque ele também vai para a delegacia, chega em casa, ele tem que dar almoço para as crianças, ele precisa arrumar eles para a escola. E aí, então, Tô é impressionado. uma 13h30 da manhã, tu me impressionou. Eu eu acho que acordo às treze e eu meia, não na tinha. verdade, 3h50 eu começo a correr. Mas eu não tinha visto ainda a hora que a gente já entrevistou muitos atletas, né, mano? Em relação aí a preparo, né? Vários. Mas assim, E eu treino todos os dias. 13h30. Hoje eu fui treinar às 5, porque eu tinha academia às 6h30. Eu comecei a treinar às 10 para 5 hoje, porque hoje eu não trabalho. Então, nos dias que eu não trabalho, eu treino 4h30, 15 para 5. Mas nos dias que eu trabalho, tem que ser E antes. hoje pra ti a corrida significa o quê? Assim, por exemplo, pô, Evandro, hoje eu já não vivo sem. Não vivo sem, não vivo sem. E isso é uma coisa, sabe, que é bem legal, assim, e é bem legal, é tipo um alerta, assim. Tem gente que força muito, né, a coisa. Eu não vivo sem, porque me faz bem e porque eu gosto. Agora, a partir do momento que eu senti que se torna uma obrigação, porque, por exemplo, eu acordo às 3h30, mas eu acordo às 3h30 porque eu gosto. Não é porque se um dia eu quiser dormir mais, eu durmo. Claro. Entendeu? É porque realmente eu gosto. Teve aquele dia que não teve luz, sabe? Agora, há pouco, Uhum. uma terça-feira não teve luz de manhã, que deu uma ventania de É. madrugada, e aí eu não corri. E eu cheguei na universidade de manhã e os alunos me falaram: Prof, o que que tu tem hoje? Porque é É visível visível. quando eu não corro, sabe? Assim, eu sou uma pessoa que normalmente, apesar, né, de tudo que a gente passa, eu tô sempre muito, muito bem, assim, muito bem humorada, muito, né? Bah, assim, se eu não corro, me quebra, sabe? Assim, eu me sinto muito mal e já virou uma dependência que nem é física, é química, assim, sabe? É psicológica. Tu vê só. Eu preciso daquilo Tu todos vê os só. dias. E pra galera que tá em casa aí, defina em poucas palavras. Eu quero começar a correr, né? Poucas palavras. Eu Não, pode falar em muitas palavras, vamos corrigir. Eu quero começar a correr, o que que isso pode trazer, o que que tu sente, né, só também, né? E o que que isso pode trazer para alguém que está em casa, porque a sociedade ela impõe muita coisa, né? Eu sempre falo para meus clientes, a sociedade impõe que tu tem que estar dentro de uma academia, porque tu tem que fazer isso, porque se não fizer isso tu vai ser isso, porque isso, porque é aquilo, né? Mas, por exemplo, correr não precisa nem pagar para correr, né? Não, aí que tá. Pode correr até Assim, ó, descalço se quiser, né? vamos por Não partes. vamos por parte, Vamos digo. por partes. Na verdade, o que que acontece? Qualquer coisa que tu fizer por ti,
já é bom demais, né? É, E correr é uma coisa que tu vai fazer por ti. é verdade. Só que assim, é, ah, esqueci a pergunta. Passou das 9, deixa eu ver se. Não passou das 9. Já tá ali Não, tá aqui, ela já tá preparando, de pijama. ela tá fazendo já como é que é a A higiene do higiene do sono. verdade, tu eu aqui, Mas né? a pergunta bem rápida aqui ó, o que que tu pode dizer pra galera que tá em casa ali, que tá a fim de correr, que não correu, e o que que tem pra dizer assim, ó, isso pode te ajudar É, nisso tá. e naquilo. Não corre porque tá na moda. Primeiro isso, tá? Porque todo mundo tá correndo, não significa que tu tenha que correr. Primeiro isso, porque agora tá todo mundo correndo, o que eu acho maravilhoso. Mas tu tem que correr porque tu quer, e não porque os outros estão correndo, tá? Segundo, vai te ajudar demais com o humor, com a saúde, né? Com o bem-estar, para fazer amigos, né? Network bacana, né? Eu vejo assim que quando nós começamos a correr, meu marido e eu, o nosso círculo de amizades era muito restrito. E assim, a corrida, ela é muito democrática. Né? Tu vê todo mundo correndo e todo mundo ficando amigo. E normalmente corredor é gente boa, sabe? É uma coisa impressionante, assim. Porque, claro, tem algumas coisas em comum, Sim. né? E para mim, pelo menos, ampliou demais o meu círculo de amizades. E às vezes eu tô mal, gente. Assim, isso eu recomendo para quem tá passando por alguma fase difícil, enfim, depressão, ansiedade, esse tipo de, né, de sintomas, assim, ajuda demais. Tem dias que eu tô realmente, vocês já abri minha vida Hum. aqui para vocês, a quantidade de, né, de problemas que eu enfrento diariamente. E tem dias que eu saio para correr e que eu choro, assim, que as pessoas, se passar por mim na rua, se assustam porque eu tô soluçando, chorando. Mas eu volto para casa e volto renovada, assim. Parece que eu consigo colocar todos os meus pensamentos em ordem correndo. Então, Sim. eu recomendo mais para saúde mental do que para saúde física. Para saúde física, tu pode ir para academia, pode Pode fazer fazer outros N fatores. esportes, né? Mas é tu contigo mesmo. Né? E isso é fantástico. Não vou nem entrar no mérito da neurociência para É, falar da quantidade de neurotransmissores que tu libera correndo, né? De endorfina, serotoninas, lá, enfim, dopamina, é, né? Isso tudo que qualquer revista aí de esporte vai te dizer. Mas é por experiência própria mesmo, a corrida me salva. A corrida me salva. Todo mundo me pergunta para mim, pergunta para meu esposo se nós fazemos terapia para suportar toda essa carga, né, que a gente tem em casa. E a gente fala, a gente corre, né? A gente corre e nos ajuda imensamente, imensamente, assim. que Até bacana. porque tu não só corre, tu começa a ir para provas, tu começa a criar objetivos, né? A curto e a longo prazo, e aí tu tem, né, estabelecer metas, e isso é bom, né? Pro teu psicológico, e enfim. N fatores, né? Uhum. E galera, é isso aí. Estamos aqui tendo um show de conhecimento, né? A gente queria ficar muito, muito mais tempo com essa mulher que é guerreira pra caramba. Deu pra gente observar uma Eu profissional tô fora do, sobrecarregada. fora do, fora do comum. Mas a gente precisa fazer a higiene do sono desta doutora. Porque às 13h30 da manhã, se não tiver temporal, né? Porque a gente tá no Rio Grande do Não, Sul. mas tem esteira, essa é outra coisa, tem Ah, esteira. também. Ah, porque eu pensei, mas o que é todo dia? Não, tá louco? O que é todo dia Boqueirão volta? Gente, mas eu faço até Passa ela correndo na estadual ali, o pessoal já conhece na antes, estadual, né? sim, o tanque deles, o tanque ali, água pra lá. Mas eu tô muito, muito feliz mesmo de te receber aqui. A gente queria se estender muito mais. Tem N assuntos dentro da neurociência que depois a gente pode vir trazer mais e entrar mais a fundo. Mas realmente hoje a gente tinha combinado, né, de colocar como tópico o autismo, falar um pouco da tua experiência como maratonista atleta, né? Que dá para se enquadrar com certeza. Não é para qualquer um. Agora mesmo ela falou, Boston é uma coisa que tem que ser convidado, né? Um campeonato tem que ser uma corrida. Uma corrida. Atividade, assim, tu te inscreve, tu tem que ser
Sei. Mas pode-se dizer convidada, né? Tem que ser convidada, é uma coisa exclusiva, galera. Não é pra qualquer um, não. Ela é muito humilde, galera. Porque assim, ela falou que. Não, mas como assim, doutor, não sei o quê? Mas realmente. E a gente tá realmente muito feliz, realizado, né? Tanto isso desde o início, eu me lembro quando ela começou a trocar ideias comigo, logo quando eu comecei a atender eles com a parte de suplementação. E a gente sabe que o assunto é diferente quando a gente conversa com pessoas que são profissionais qualificados, né? E eu sou sempre muito grato, né, às pessoas que a gente recebe aqui na loja, né, aos nossos clientes. E hoje você como profissional, doutora neurocientista, galera. Eu sou professora. Eu tô arrupiada Eu aqui, sou uma professora hoje, só. tá? É Hoje. isso. Mas realmente só tenho a agradecer, tá? Deus abençoe o caminho de vocês, Ai, as obrigada, batalhas cara. da vida, né? Obrigada. Independente da tua religião, da religião de vocês. Mas realmente que dê muita força, que nunca perca a tua essência, né? De gostar de falar bastante, de passar conhecimento, que conhecimento é uma coisa que sempre diz, meu pai tem 4ª série de campanha e sempre fala que conhecimento ninguém tira, né? É verdade. Isso é muito bacana. Hoje, com certeza, os cortes, pra galera do YouTube que vai ir, é uma coisa que tá aberta. Isso aqui foi hoje algo público que pode ajudar você que está em casa, você que está passando por isso, você mãe, que pai, ou até uma pessoa, né, que está passando por alguma dificuldade da vida, né, que eu acho que todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem uma pedrinha ali no sapato, né, É verdade. mas muito obrigado por compartilhar conosco, né, em ter vindo até aqui, porque eu sei que é muito difícil ser mãe, esposa, professora, neurocientista. Mas estou realmente realizado, obrigado de coração, Deus abençoe, e quero depois, ano que vem a gente vai começar os podcasts ao vivo, se Deus permitir. Hoje a gente está bem improvisado, mas logo a gente vai conseguir mais patrocínio para ter mais câmeras profissionais e suportar aí uma qualidade que vocês merecem no YouTube. Mais uma vez, obrigado, e volte sempre que precisar. Ai, gente. E eu quero ainda tirar muito mais usos, mas não hoje, né? Porque agora, ó, ela dorme, faltam 7 minutos para ela dormir. Você já tem tempo de chegar em casa e botar pijama. Não, eu queria agradecer mesmo de coração, agradecer essa rasgação de seda aqui, né? Fico até com vergonha de ficar falando. Ela é muito humilde. Gente, não, eu sou, na verdade, eu sou mais a amiga de vocês do que tudo isso aí. Mas muito obrigado. Fico feliz da vida com o convite e espero ter, de repente, esclarecido, ajudado alguma mãe, certeza. alguém que tenha alguma dúvida, né, quanto às características do filho, enfim, e tenha dado vontade de alguém correr. Enfim, se der para aproveitar alguma coisa, eu já tô feliz. Mas eu sempre digo que a melhor experiência que foi ela nem falar da neurociência, que ela sempre diz, né? Se a gente for entrar na neurociência, aqui são vários tipos de estudo isso, mas ela contou da vida, né? E a melhor experiência que eu tava falando para ela, a melhor experiência que tem é tu ser mãe, passar por isso, ser esposa, passar por aquilo. Então, assim, é só agradecer mesmo por compartilhar. Que tenhamos outro episódio. Obrigadão. Obrigada, gente. Galera, esse foi mais um episódio do Body Fitness Studio Podcast. Hoje nós tivemos um show de conhecimento, tá? E não vai ser, como é que é? Lavando pano, não sei o que, lavando seda, cortando seda, rasgando seda. Coitado. Eu sou bagual. A Milady se mata rindo de mim, mas eu sou bagual, eu sou assim mesmo. E para você que assistiu, nosso muito obrigado. Obrigado aos nossos patrocinadores que acreditam no nosso projeto. Está recém começando, hoje é episódio número 14, galera. Precisamos de um patrocinador de água. Precisamos de patrocinador de água, olha que a gente tá tirando os rótulos, tá? E eu não... Nossa, patrocinador, aguinha, galera, pô, baratinho, né? Vamos lá. Galera, muito obrigado. Logo, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal. Se você ainda não segue a Josi, qual é o arroba ali no Instagram? Josiane. Ela nem não mexe no Instagram, tá, galera? Não mexe, mas eu não sei quem eu não conheço. Ai, gente, eu não preciso de seguidor. Não quero, tá bom? Gente, assim, eu só sei quem eu conheço, mas pode me seguir lá, que se eu conhecer, eu aceito. Que é o Josiane Mas às vezes, Rocha. E se alguém quiser tirar alguma dúvida, sempre digo, a gente intermedia ali a dúvida sobre autismo, com certeza. Ai, gente, comenta. Eu sou nojenta, não. Não, com certeza não é. Não administra coisa. Não dá tempo. É neurocientista, galera. Enfatizei bastante. Galera, brigadão. Foi mais um episódio. Até o próximo episódio, que vai ser incrível. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu!